Olá, amigo, querido irmão, nós estamos aqui para compartilhar o terceiro tópico da lição. O terceiro tópico fala sobre uma severa repreensão que Davi sofreu da parte de Deus depois de cometer aquele terrível pecado. Que mensagem Deus deu ou enviou pelo profeta Natan a Davi? O profeta Natan contou a Davi, olha, existia um homem rico, um homem pobre. O homem rico tinha muitos bens e ele tinha também muitas ovelhas. O homem pobre tinha apenas uma ovelhinha, mas o homem rico um dia decidiu tomar a pequena ovelha do homem pobre e a serviu num banquete para seus amigos. E aquele homem pobre ficou sem nada. Davi, ao ouvir essa história, ficou indignado e disse: esse homem é digno de morte. O profeta Natan então se virou para Davi e disse: esse homem é você, Davi. Então naquele momento Davi levou um choque, mas foi preciso uma intervenção divina para que Davi caísse em si e voltasse à razão, né? Olha o que diz aqui a pena inspirada. Deus, em sua misericórdia, não deixou Davi ser atraído à ruína total pelas enganosas recompensas do pecado, né? Então Deus teve que intervir naquela situação, porque o nome do Senhor estava sendo desonrado, e também para salvar Davi, para tentar livrá-lo de um mal maior, né? De um precipício maior. Para o bem de Israel, também havia a necessidade de intervenção divina. Com o passar do tempo, o pecado de Davi e Betseba ficou conhecido e cresceu a suspeita de que ele havia planejado a morte de Urias. O Senhor havia sido desonrado com aquela situação. Ele havia favorecido e exaltado a Davi, e o pecado de Davi deturpou o caráter de Deus diante das pessoas. Então, Deus estava ali intervindo porque homens maus achariam que agora poderiam pecar livremente, porque o rei pecou, porque nós também não podemos pecar, né? Então, estava Davi, agora naquele momento, mostrando um caráter, vamos dizer assim, errôneo da forma com que Deus trata o ser humano. Por outro lado, aqueles que não amavam nem temiam a Deus eram, por esse erro, encorajados a transgredir. Davi, que muitas vezes levou o povo a adorar a Deus, levou o povo a observar o verdadeiro culto a Deus, nesse momento estava rebaixando a vontade de Deus aos pés dos seres humanos. E aqui na segunda pergunta nós vemos: relacione então a resposta de Davi e a misericórdia imediata de Deus. Contudo, quais seriam algumas das amargas consequências do pecado do rei Davi? Então, naquele momento, Davi caiu aos pés do profeta, né? Ele caiu aos pés, na verdade, de Deus, e ele reconheceu o seu pecado. Ele disse assim: olha, pequei diante de Deus, pequei contra o Senhor. Então Natan disse: olha, o Senhor falou que perdoou o seu pecado, você não vai morrer, mas as consequências virão. Por isso que todo pecado tem consequências e nós devemos tomar cuidado, irmãos. Embora Davi houvesse arrependido, mas as consequências do seu pecado recaiu sobre a sua casa, recaiu sobre a sua família, e foi muito difícil Davi passar por aqueles momentos, né? Aquilo que Davi fez às escondidas, Deus falou que agora ia fazer às claras. As suas mulheres seriam entregues ao seu próximo, e aquele pecado que ele fez em oculto seria feito à luz do sol. E isso nós vamos ver que realmente aconteceu no futuro, né? A sua própria família, então, levou Davi a ter um momento de dificuldade com Deus. Foi ali na sua própria família que ele teve, vamos dizer assim, sofreu as consequências do pecado. Davi, como em um sonho, acordou, né? É invadido pelo senso do próprio pecado, não tenta desculpar a sua conduta, nem amenizar o pecado como Saul havia feito. Graças a Deus, Davi ele não ficou desculpando o pecado quando foi descoberto, né? Ele reconheceu o imediato, por isso Deus o perdoou. Ele se humilhou diante de Deus. Contudo, o remorso e a tristeza, sinceros, inclinados, afronte diante do profeta de Deus e reconhece a sua própria culpa. Natan diz a Davi que por causa do seu arrependimento e humildade e humilde confissão, Deus perdoará o pecado.
No entanto, deve ser punido, pois deu grande motivo para os inimigos do Senhor blasfemarem. E os incrédulos até hoje têm atacado o cristianismo, ridicularizando a Bíblia, porque Davi lhes deu motivo para isso. Irmãos, quantas vezes nós também cometemos pecado, somos contra a vontade de Deus, não fazemos o que é a vontade de Deus e ridicularizamos a obra do Senhor, né? E nesse momento, então, Davi, ele caiu em si. Olha, Deus me perdoou. Mas Deus não tirou as consequências do pecado. Então nós precisamos também meditar, ver se em nós há algum caminho mau e que possamos também nos arrepender como Davi, sabendo que muitas vezes sofreremos as consequências, mas que possamos ter um coração de humildade, um coração que reconheça os erros, né? Nosso próprio erro, nosso próprio pecado, e que venhamos assim então a depender da graça de Deus. Quando os fiéis se desviam da sua justiça e praticam o mal, a justiça passada não salvará da ira de Deus, santo e justo. Então, se nós vivemos uma vida vamos dizer, de obediência no passado, essa vida tem que ser todo dia, porque se nós cairmos no pecado, nós iremos pagar pelo pecado de hoje, né? Não foi a vitória de amanhã que está valendo para hoje. A vitória tem que ser todos os dias. Eu sei que não é fácil, mas que Deus nos dê a sua graça, para que nós possamos aprender com o exemplo de Davi, a não cometer tais pecados, mas observarmos sempre a vontade de Deus.